Olá, seja bem-vindo a este momento onde nós queremos falar e conversar a respeito da lição número 2 da instrução de confirmandos, a lição que vai falar a respeito da Bíblia, que é um livro sem igual. A Bíblia é o livro que os cristãos consideram palavra de Deus. Não é um livro que contém a palavra de Deus, não é conter a palavra de Deus, mas literalmente a Bíblia é palavra de Deus, do princípio ao final, todas as suas palavras, todos os seus ensinamentos. Se eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, significa que algumas partes são, outras não. Por isso, este ensino é errado. A Bíblia é palavra de Deus, desde Gênesis, o primeiro livro, até Apocalipse, o último. E toda a história bíblica, ela traz uma mensagem principal, uma mensagem central. Todos os textos apontam para essa mensagem, para esse personagem central da Bíblia, que é Jesus Cristo. A Bíblia contém diversas divisões. Ela pode ser dividida de diversas formas, tá? A principal divisão é a que mostra Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é a parte bíblica escrita antes de Cristo. Ou seja, essa parte vai trazer a respeito de como Deus criou o mundo, a respeito do dilúvio, a respeito do povo de Israel, da saída do Egito, de Davi, Salomão, Abraão, Isaac, Jacó, dos profetas que vieram antes de Cristo. Este período ele é o mais longo dentro da história que a Bíblia nos conta e também é o maior. São 39 livros que compõem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, que é uma linguagem muito específica. Ela não tem palavras dúbias, ela não tem brechas para nos deixar em dúvidas, como por exemplo, no português nós temos várias palavras que nos deixam em dúvida. Eu vou dizer para você uma palavra, rosa. Do que eu estou falando quando eu digo rosa? Rosa pode ser uma cor, pode ser um nome, pode ser uma flor. No hebraico não existe isso. O hebraico ele é muito específico e Deus certamente tem as suas razões e os seus motivos para ter trazido o Antigo Testamento para nós através da língua hebraica. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela pode ser dividida em cinco estilos, 5 grupos. O primeiro grupo é chamado de Torá, lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós temos os livros de história, começando em Josué. Aliás, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É onde Deus apresenta a sua lei ao povo. Os livros de história do Antigo Testamento: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. No Antigo Testamento nós temos também os livros de poesia: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois dos livros de poesia nós temos os livros dos profetas maiores, não eram maiores porque tinham mais tamanho, mas maiores porque realmente são maiores, trazem mais conteúdo, começando por Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. E finalmente a 5ª divisão, profetas menores, que são aqueles livros mais curtos do Antigo Testamento, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Essa é a divisão do Antigo Testamento. O Novo Testamento é o texto bíblico que é escrito depois de Jesus. Então, o Antigo Testamento é antes, o Novo Testamento é depois de Jesus.
O Novo Testamento inicia com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos, eles trazem o próprio Cristo, né? Palavras do próprio Cristo sendo ditas, sendo ensinadas, sendo vivenciadas pelos discípulos, pelos apóstolos. E o Novo Testamento, ele traz uma visão diferente, né? Enquanto o Antigo Testamento aponta para a cruz, o Novo Testamento também aponta para a cruz. O Antigo Testamento, ele diz que o Messias virá, né? O Messias ainda vai vir, quer dizer, eles estão apontando para frente, enquanto que o Novo Testamento aponta para Cristo, dizendo: Ele é o Messias já veio, né? Então, no centro de toda a Escritura Sagrada está o ensino, a vida e a obra de Cristo, o nosso Senhor. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, é sempre importante nós procurarmos a presença de Cristo, onde está a mensagem a respeito do amor de Cristo. E essa mensagem, ela está desde o começo até o final. No começo, quando descobrimos que caímos em pecado, caímos em tentação e precisamos de um Salvador. No final, que nos mostra que este Salvador veio e venceu em nosso lugar. Essa é a mensagem bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele também pode ser dividido em 5 partes. A primeira parte, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, que trazem as palavras de Cristo, o ensino, a vida de Cristo. Depois nós temos um único livro de história no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, onde o evangelista Lucas relata os primeiros passos da igreja cristã, o que os cristãos fizeram logo depois que Cristo subiu ao céu. Depois de Atos dos Apóstolos, nós temos as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, são chamadas de epístolas paulinas, que são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão. São 13 epístolas, 13 cartas que estão registradas na Escritura Sagrada, que trazem a palavra de Deus, né, através do ensino do apóstolo Paulo. Nós temos depois a 4ª divisão, são chamadas de outras epístolas, né, que foram outras pessoas que escreveram, e aí nós vamos ter Hebreus. Hebreus, há uma certa dúvida sobre quem teria escrito Hebreus, né? Porque, por exemplo, epístolas paulinas, Paulo sempre diz: eu, Paulo, servo de Cristo, né? Pode abrir Romanos capítulo 1, versículo 1, você vai encontrar lá a descrição de quem escreveu, né? Tito ou Timóteo, você sempre vai encontrar: eu, Paulo, servo de Cristo, vos escrevo, tal. Hebreus não tem isso. Hebreus não tem essa identificação de quem escreveu, tá? Então, a 4ª divisão, outras epístolas: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, que não é o mesmo Judas que traiu Jesus, e o último livro da Bíblia, Apocalipse, tá? Que é a 5ª divisão do Novo Testamento, é o livro de profecia. Essas divisões menores, né, evangelhos, epístolas, enfim, elas não são tão importantes para o seu aprendizado quanto você realmente conhecer e saber o que é Antigo Testamento e o que é Novo Testamento, e ter sempre em mente essa visão: Antigo Testamento escrito antes de Cristo, Novo Testamento escrito depois de Cristo. A Bíblia foi escrita em um período de mais ou menos 2100 anos, por mais de uma centena de pessoas. Às vezes a gente ouve falar, diz: olha, a Bíblia foi escrita por pessoas, não foi escrita por Deus, como se isso desmerecesse, diminuísse. Não é necessariamente assim, tá? Isso não é verdade, porque há muita clareza, especialmente para quem estuda a Bíblia, de que Deus, o
propriamente não escreveu a Bíblia de próprio punho, mas ele moveu, ele inspirou os seus servos, ele inspirou os seus filhos a escreverem palavra por palavra, literalmente. Deus deu o pensamento e deu a palavra exata para que os seus discípulos e os seus filhos escrevessem a vontade do Senhor na forma da Bíblia. Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe que esta palavra é inspirada por Deus? Eu vou dar um exemplo para você que talvez isso clareie o seu pensamento. O que é isso que eu tenho na minha mão? Uma Bíblia? Ok. Como é que você descreve ela? Se você pudesse dizer ela para mim, olha, ela é de tal cor, ela tem algumas partes mais desgastadas, o meio dela tem que cor? Tá? Você vai descrever esse objeto de uma forma. Tá? Eu vou descrever de outra. Vou dizer, olha, ela tem um cordão vermelho, tem um cordão amarelo, ela tem as páginas internas desenhadas, enfim. Eu vou descrever de outra forma. Veja, nós olhando para um objeto, até discordamos a respeito do que nós estamos vendo, do que nós estamos pensando a respeito dele. Como é possível que mais de uma centena de pessoas tenham escrito num período de mais de 2 milênios a respeito de uma pessoa, a respeito de Cristo? E mesmo assim, essa centena de pessoas concordou a respeito de Jesus em todos os pontos. Mesmo aquelas que escreveram no passado, sem nunca terem visto Jesus. Mesmo aquelas que escreveram no futuro, né, que já viram Jesus. Humanamente falando, isso é impossível. É impossível. Mas, divinamente falando, nós entendemos que é a ação de Deus guiando o seu povo, guiando os seus filhos, para que nós tivéssemos hoje a palavra de Deus em nossas mãos. Finalmente, quero trazer para você um texto bíblico de 2 a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha, um exercício para você treinar, né, o seu manuseio da Bíblia. Procura aí na sua Bíblia 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é chamada de epístola pastoral. É Paulo escrevendo para Timóteo, que também era pastor, dando-lhe conselhos, dando-lhe incentivo, dando-lhe ânimo para que ele prosseguisse na sua caminhada ministerial, de ensino da palavra de Deus. E dentro dessa epístola, então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Lembra, do vídeo passado? Primeiro procura o livro, procura a epístola, depois procura o capítulo, depois procura o versículo. E lá diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vamos ler o 17 também. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tá? Então perceba que esse texto está dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus. Cada palavra, cada frase, cada pensamento inspirado por Deus. Tá? Existem outros livros, certamente, que foram escritos na época de Jesus, ou outras cartas que os discípulos mandaram, mas estes que estão na Bíblia são reconhecidamente palavra de Deus, porque desde o princípio até o final eles não contêm nenhum erro, nenhuma discordância. Tá? A palavra de Deus tem 2 ensinos principais: lei e evangelho. A lei, ela sempre nos mostra como nós pecamos, como nós erramos, como nós nos afastamos de Deus. A lei sempre acusa. O Evangelho mostra não o que eu fiz, mas sim o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus continuará fazendo. A lei, ela me acusa,
né? Me mostra a realidade da morte, enquanto que o Evangelho nos mostra a realidade da vida, da salvação e do perdão de Deus. Toda a Bíblia, toda ela, desde o começo até o final, tem lei e Evangelho, todos os textos. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar o texto bíblico de Jesus no casamento de Caná na Galileia, João capítulo 2, versículos 1 até o versículo 11, aonde está a lei dentro deste texto bíblico, onde está o Evangelho? Procura lá na sua Bíblia, João 2, 1 a 11, e procura encontrar aonde dentro do texto bíblico está a acusação, a fraqueza, o pecado, tá? E aonde está o Evangelho, aonde está a ação de Deus. Eu vou te dar um tempinho, você pode pausar o vídeo e fazer esse exercício. João 2, 1 a 11. Procurou? Bom, a lei dentro de João 2, 1 a 11 está na dúvida, no medo, na incerteza. Tá? O casamento está acontecendo, a festa está acontecendo, acabou o vinho. E agora? O que nós vamos fazer? Assim, o ser humano diante de Deus, ele não tem força, ele não tem a graça para estar festejando, estar feliz a vida toda. Ele sofre por causa do pecado. E por mais que o ser humano possa buscar alegria, essa alegria acaba. A lei nos mostra que a nossa força sempre tem um limite. Aonde está o Evangelho dentro deste texto bíblico? O Evangelho está naquilo que Jesus faz. Ele transforma a nossa vergonha, ele transforma a nossa tristeza em alegria. Ele traz o vinho bom para a festa, ele alegra a festa. Ele faz com que aquela festa que antes era mais ou menos, agora se torne uma grande festa. Tá? Todos os textos bíblicos têm lei e Evangelho. João, capítulo 3, versículo 16, um outro exemplo, bem claro, um versículo só, procura lá na sua Bíblia. João 3, 16. Encontrou? Lá vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, ele parece todo ele evangelho, não é verdade? Não? Para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo, olha, isso é evangelho. Deus amou o mundo, Deus amou a você, Deus amou a mim. Onde é que está a lei? A lei está aqui, para que todo o que nele crê. Ué, como assim, pastor? Quer dizer que para aquele que não crê, a lei vai ser o fardo pesado. O Evangelho é para aquele que crê, para aquele que não crê. Esse versículo é lei, é acusação. É como se Deus dissesse, olha, você não creu. Então toda a Bíblia, ela tem lei e Evangelho. Nosso desafio ao olhar para os textos bíblicos sempre é encontrar Cristo, ver qual é a ação de Deus em nosso favor. Nosso pecado nos acusa, nos leva para a morte, isso é a lei, a acusação da lei, e o Evangelho é o que Cristo está fazendo por nós, como Cristo está nos guiando para a vida eterna. A sua tarefa para esta lição é fazer as tarefas da lição número 2, até a página 22 da sua apostila. Quando você terminar de fazer a tarefa, precisa encaminhar para mim, para que eu possa fazer a correção e auxiliar você em caso de dúvidas, tá bom? Valeu, um abraço e que Deus abençoe você. Nós oramos, gracioso Deus, louvado sejas Tu pela Tua palavra, que nos guia, que nos fortalece e nos anima. Conduz sempre o nosso coração a desejar ouvir a Tua voz. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Para encerrar, eu convido você a acompanhar este belo hino do nosso Inário Luterano. Fica com Deus.
pastor, ó, vem conceder teu rico favor. As súplicas ouve e recebe nos céus o culto que agora rendemos a Deus. Celeste Senhor, ó, vem ensinar nossa alma a sentir e a língua a falar, com muita ternura, com todo fervor, o santo evangelho, mensagem de amor. Concede-nos paz e amor no viver, dá forças à fé e aumenta o poder. Ó, faze a pureza em teus filhos florir, e neles, Senhor, a verdade fugir.